E aí, tudo bem? Olha, vamos falar de um assunto que todo mundo acha que conhece: Satanás. Qual a primeira imagem que vem na sua cabeça? Aposto que é algo bem específico, né? Mas e se eu te disser que essa imagem toda, com chifre, tridente, aquele nome famoso, é mais uma criação da nossa cultura do que qualquer outra coisa? Pois é, o que a gente vai fazer aqui é voltar lá nos textos originais para descobrir quem de verdade é essa figura do grande adversário da Bíblia. Então, bora fazer um exercício rápido. Pensa comigo, como você imagina um Satanás? É aquele anjo caído, Lúcifer, um cara todo vermelho segurando um tridente? Beleza, guarda bem essa imagem na cabeça porque a gente vai comparar ela com o que está escrito nos textos de verdade. Vamos ver se bate. E olha, logo de cara, o choque é enorme. De um lado, a gente tem essa versão da cultura pop que todo mundo conhece, né? O anjo caído Lúcifer, o chefão do inferno. Agora, do outro lado, o que a Bíblia descreve é um querubim ungido e o nome dele, na verdade, é um cargo, o adversário. São duas coisas completamente diferentes. Então vamos desmontar esses mitos um por um e a gente vai começar pela aparência dele. Beleza, vamos entrar agora na primeira parte, a aparência real. A gente vai esquecer essa caricatura para entender o que era esse tal de querubim. Tá, então a primeira pergunta é a mais óbvia. Qual é a cara dele? Pode esquecer, mas esquecer mesmo aquela imagem do bicho vermelho com chifres. A descrição que a gente acha nos textos originais é outra coisa. É algo totalmente diferente e, olha, muito mais complexo e, sinceramente, bem mais impressionante. E aqui já vem a primeira grande surpresa. Fala a verdade, quando você ouve a palavra querubim, o que te vem à cabeça? Aqueles anjinhos, gordinhos, bebês com asinhas que a gente vê em pintura antiga, né? Pois é, só que não. Os querubins da Bíblia são, digamos, um pouco diferentes. Pensa assim, guardiões divinos, superpoderosos, uma espécie de ser híbrido misturando traços de animal com humano com asas. A função deles era guardar a presença de Deus. E adivinha só, o adversário, segundo os textos, era um desses. E essa história fica ainda mais maluca quando a gente olha o que o profeta Ezequiel escreveu. Ele descreve um ser espiritual poderosíssimo, que muitos especialistas ligam diretamente a essa figura do adversário. Presta atenção nas palavras que ele usa: selo da perfeição, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. E o detalhe que amarra tudo, ele estava no Jardim do Éden. Aí pronto, é aqui que o quebra-cabeça começa a fazer sentido. Esse querubim todo glorioso que Ezequiel descreve é exatamente o mesmo ser que a gente encontra lá no livro de Gênesis, a serpente do Jardim do Éden. E não era uma cobrinha qualquer, de jeito nenhum. Pensa comigo, faz todo sentido. A serpente lá em Gênesis não só falava, como conhecia os mandamentos de Deus direitinho a ponto de conseguir distorcer tudo. E como a gente acabou de ver em Ezequiel, ele era um querubim ungido. Até a punição que ela recebeu de ter que rastejar só faz sentido se antes ela não rastejava, certo? Quem lia esses textos antigamente não ia pensar numa cobra de jardim. Eles iam imaginar um ser divino com forma de serpente, talvez até com asas. Ok, agora vamos para a segunda parte dessa história, a questão do nome. A gente vai desvendar esses títulos Satanás e Lúcifer. Beleza, a gente já viu que a aparência dele não tem nada a ver com o que a gente imaginava. Mas e o nome? O nome todo mundo sabe, é Lúcifer. Acertei? Então, acontece que a história por trás desses nomes talvez seja um dos maiores equívocos de todos os tempos. Vamos começar com Satanás. No hebraico original, Satã não é um nome próprio. É um cargo, um título. Significa literalmente o adversário ou o acusador. Para você ter uma ideia, no Antigo Testamento essa palavra é usada para vários tipos de adversários, até mesmo para um anjo que estava só cumprindo ordens de Deus. Foi só bem depois, no Novo Testamento, que o termo passou a ser usado quase que só para se referir a esse ser rebelde. Tá, e Lúcifer? De onde veio isso? Esse nome apareceu por causa de uma tradução para o latim de um trecho do livro de Isaías. O termo original, em hebraico, era Haulel ben Shahar, que significa estrela da manhã. E isso era uma referência direta ao planeta Vênus, que quando o dia está nascendo parece que está caindo do céu. A passagem inteira era uma grande metáfora para falar da queda de um rei da Babilônia. Não tinha nada a ver com o nome de um anjo. Então, o que a gente conclui com tudo isso? Simples. O adversário da Bíblia não tem um nome de verdade. Ele é definido pelo que ele faz, pelos títulos que ele carrega: o adversário, o acusador. E parando para pensar, faz todo sentido, não faz? Dar um nome a ele seria dar uma honra, que, dentro da lógica da história, ele não merece de jeito nenhum. Vamos para a terceira parte: o poder limitado. Ele é muito mais astuto do que onipotente.
Ok, a gente já desmontou a aparência e o nome. Agora vamos falar do poder dele. Porque, né, a cultura pop adora mostrar ele como se fosse uma força do mal, quase tão poderosa quanto Deus, uma batalha de igual para igual. Só que a visão da Bíblia é bem diferente disso. Na real, os textos deixam os limites dele bem claros. Por exemplo, ele não pode ler os seus pensamentos, isso é uma coisa que só Deus pode fazer. Ele também não é onipresente, ou seja, não dá para ele estar em vários lugares ao mesmo tempo. E o ponto mais crucial de todos, ele não pode fazer nada sem a permissão de Deus. O poder dele é grande, sim, mas não chega nem perto de se comparar ao poder de Deus. Aí você pergunta, então qual é o poder dele? Tá tudo na inteligência. A Bíblia diz que ele é cheio de sabedoria e muito astuto. Pensa nele como um mestre da estratégia. O jeito dele de agir não é na base da força, é na influência. Ele age principalmente sobre pessoas que já estão em posições de poder para conseguir espalhar o máximo de caos e maldade no mundo. E com isso, a gente chega na nossa última parte, para fechar a conta, o destino final dele. E aqui, a gente vai ver que ele é um prisioneiro e não um rei. Agora sim, a gente chegou no que talvez seja o maior mito de todos, o mais famoso. Para onde ele vai? Aquela imagem clássica dele como rei do inferno, sentada num trono, mandando e desmandando nos condenados, isso está em todo lugar, faz parte da nossa cultura. Mas a pergunta é isso mesmo que a Bíblia diz? Olha, a crença popular é batata. Satanás é o dono do inferno. Está lá, no trono de fogo, comandando um exército de demônios. É uma imagem forte, marcante, mas que, sinceramente, não se baseia nos textos originais. A verdade é que a Bíblia mostra um cenário completamente diferente. O inferno não é o reino dele, é a prisão dele. Ele não vai ser o cara que pune, ele vai ser um dos punidos. Ele vai estar lá para ser castigado eternamente pelo que fez e não para castigar os outros. Resumindo, ele é um prisioneiro, não o rei do pedaço. Então, olha só que jornada. A gente pegou aquela figura famosa do Satanás e desmontou ela, peça por peça. E no lugar, o que a gente encontrou na Bíblia foi outra coisa. Um ser divino, lindo, sábio, mas que não tem nome, tem um poder bem limitado e que, no final das contas, o destino dele é ser um prisioneiro. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Se a nossa imagem do maior símbolo do mal era tão errada, tão moldada pela cultura, o que será que isso diz sobre as nossas próprias ideias do que é bem e do que é mal? Em que outras áreas da nossa vida a cultura pode estar mexendo na nossa percepção da realidade sem que a gente nem se dê conta?